tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, reunido com todos vocês, para que possamos juntos examinar as possibilidades de sucesso dos juizados especiais após 10 anos da sua criação. A palestra, agora à tarde, é sobre a administração como suporte para a atividade fim, estrutura e fluxos de trabalho nos juizados especiais federais, estudo de caso e propostas de trabalho. É que são muitas as propostas no âmbito do JEFES, especialmente para evitar os gargalos e enfrentar os problemas diagnosticados, mas é imprescindível atentar para a administração, cuja finalidade é atender à atividade fim. Nesse particular, a pesquisa do Conselho da Justiça Federal e do IPEA elencou alguns problemas na estrutura dos JEFs. Muitas das adaptações feitas para atender às suas especificidades não foram suficientes e simplesmente foram desconsiderados aspectos básicos da rotina desses ambientes jurisdicionais. Os projetos arquitetônicos concebidos para os juizados falham na missão de atender às suas reais necessidades. Vejamos alguns exemplos. As salas de perícia, salas para conciliação, virtualização das varas, assistência jurídica gratuita, inadequação às necessidades dos servidores, salas de audiências, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, localização geográfica dos JEFs, falta de estrutura sedimentada de serviços, incluindo os de transporte e alimentação para atender público em geral, o local disponibilizado para a termação, apoio da administração, entre outros. Salas de perícia. A tônica é muitas vezes o improviso. Quando existem, são salas pequenas, equipadas apenas com uma maca, uma escada, uma mesa e cadeiras. Nem sempre são disponibilizados aos peritos computadores e instrumentos médicos diversificados, estetoscópio, medidor de pressão, quadra de luz para observação de radiografias, entre outros. Em alguns casos, as perícias são realizadas em salas de audiência. Salas para conciliação. O mobiliário não é adaptado para propiciar um bom diálogo. Sequer temos mesa redonda. A virtualização das varas. Nada foi pensado em termos de impactos estruturais para a nova realidade das varas virtualizadas. A divisão do espaço interno passou a ser um problema, pois não há equivalência entre a área física disponibilizada e a função exercida. Assistência jurídica gratuita. Não há espaços especialmente reservados para os serviços de assistência jurídica gratuita em 85% dos juizados visitados. Deve haver, portanto, um redimensionamento de espaços físicos. Inadequação às necessidades dos servidores. Notou-se pouca atenção às necessidades das pessoas que trabalham nos JEFs. São problemas recorrentes, a ausência de refeitório, a falta de área de convivência ao descanso, a inexistência de banheiros específicos para os servidores, entre outros. Salas de audiência. Em muitos casos, o número de audiências é limitado, devido à existência de uma única sala para tal atividade, o que demanda adaptações no horário de funcionamento da vara. A acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Isso, de um modo geral, é quase inexistente, provavelmente em razão das condições pré-existentes na vara, inadequadas para receber o público que passou a frequentar as instalações depois da ampliação da competência. Localização geográfica. Também acarreta problemas de acessibilidade. Alguns novos JEFs têm sido constituídos em áreas de expansão urbana, afastadas da zona central da cidade. Falta de estrutura sedimentada de serviços, incluindo os de transporte e alimentação, para atender o público em geral.
O local disponibilizado para a termação, em 26% dos jefes não há um local destinado à termação. E quando há, não é destinado exclusivamente para essa finalidade em 34,8% dos casos. Na verdade, em muitos juizados, a termação é feita no balcão da secretaria. Apoio da administração. A estrutura e a organização das COGEFs, Coordenadorias de Juizados Especiais Federais, diferem muito de uma região judiciária para outra. Há insuficiência de recursos humanos e insuficiência de recursos financeiros. Daí o tema de agora, que será discorrido pelo juiz federal Vladimir Vitovski. O doutor Vladimir Vitovski é juiz federal há 13 anos na Justiça Federal da subseção do Rio de Janeiro. Atualmente, ele está na 9ª Vara de Execução Fiscal da capital, mas já foi presidente das turmas recursais do Rio de Janeiro em 2012, onde atuava desde agosto de 2010. Foi membro efetivo da Turma Nacional de Uniformização no biênio de 2010 a setembro de 2012. Presidente da Turma Recursal do Espírito Santo no ano de 2007 a fevereiro de 2009, onde atuava desde 2006. Membro suplente da Turma Nacional de Uniformização de 2007 a fevereiro de 2009. É doutor da Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela pela UERJ, graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também no período de 91 a 94. Além disso, eu me permito acrescentar que o doutor Vladimir, ele é vocacionado para os trabalhos dos jefes. Hoje ele está vinculado à coordenadoria, desempenhando um trabalho junto às unidades do alemão e outras carentes para facilitar o acesso à justiça. Com a palavra, o doutor Vladimir, para não alongar muito. Obrigado. Boa tarde a todos. A minha apresentação, ela, seguindo o rito dos juizados, vai ser também bastante informal, né? Não trago aqui nenhum trabalho no sentido com alguma pretensão ou de elaboração de manual, ou de como tem que ser. É muito mais um relato de uma experiência na qual passei no Rio de Janeiro, quando assumi um gabinete da turma recursal, em agosto de 2010, relatando um pouco dessa experiência, como que a gente encontrou a situação lá e quais os caminhos que a gente trilhou na parte administrativa, na parte de gestão ali dentro do gabinete. A primeira coisa é que, se o trabalho, de alguma forma, ele tem uma exportabilidade, e isso não quer dizer que toda a importação ela não deva ser crítica, né? Ao contrário, cada juizado, cada turma recursal, dependendo da região, tem as suas especificidades, tem as suas peculiaridades. Então, em momento algum, é uma proposta universalista, né, de assim que tem que ser, de forma alguma. Um relato de uma experiência específica no contexto ali do Rio de Janeiro. Eu digo isso porque eu também atuei na turma recursal no Espírito Santo. E, apesar de pertencerem à mesma região, a turma recursal do Espírito Santo era completamente distinta da turma recursal do Rio de Janeiro, e dentro da mesma região e sendo estados pequenos, né? Mas era completamente distinto. Lá tínhamos uma forma de administração, no Rio de Janeiro tínhamos outro, o perfil de litigiosidade era completamente distinto. Por exemplo, no Espírito Santo, a gente tinha muitas ações versando sobre rurícolas, que era um tema que no Rio de Janeiro a gente já não via tanto, a gente via muito mais auxílio-doença, os benefícios de incapacidade. Então, essa questão do próprio perfil de litigiosidade também é uma variável na questão da administração, na gestão do gabinete da turma recursal. E,
vocês melhor que eu sabem até disso, como, por exemplo, questões relacionadas com a primeira região são completamente distintas da segunda região, da terceira região, quarta região ou quinta região. Então, cada questão é muito específica. Então, o que eu vou fazer é um mero relato, de forma informal, do que aconteceu, como foi procedido lá nessa experiência, então, de 2010 até 2012. Também não é passar nenhuma visão triunfalista, no sentido, olha, foi assim, deu certo. Claro, vou apresentar alguns indicadores, né, que acenam, né, que os resultados foram positivos, mas volto a dizer, sem aquela questão triunfalista, porque tudo envolve também um gerenciamento, né, um gerenciamento dos riscos, monitoramento, avaliação, todas essas coisas. Então, um breve relato, né, específico sobre a turma recursal no Rio de Janeiro, naquele contexto em que ainda não tinha nova lei, não tinham sido criados novos cargos, né. É também despretensioso, sem nenhum tipo de pretensão, né, sem nenhum tipo de imposição, é assim, deve ser assim, de forma alguma, né, cada um que vai tendo as opções pelo gerenciamento, né? Nem essa pretensão de fazer um manual. As bases teóricas, até que a gente pegou quando entrou lá no gabinete da turma recursal e que auxiliaram a compor esse modelo de administração, é que no Rio estava tendo muitos cursos de capacitação em administração, em gestão judiciária pela FGV. Então, havíamos feito um curso pela FGV de capacitação em poder judiciário e também o CJF e o CNJ, na época, estavam disponibilizando os cursos de ensino à distância. Então, também fizemos um do CJF, que era gestão por processos, e outro do CNJ sobre a questão de metas, sobre questão de números, de avaliação, etc. Então, isso também ajudaram a inspirar a elaboração desse plano de atuação. E até mesmo as revistas do SEG, né, versando sobre a administração da Justiça. Então, o que eu vou fazer é só uma mera apresentação, né, dessas práticas de gestão, dessa administração no gabinete. Então, o objetivo do nosso projeto foi implementar os processos de trabalho em turmas recursais que contêm autos físicos e eletrônicos. Essa também era uma questão muito impactante no gabinete que nós assumimos em agosto de 2010, porque havia os processos eletrônicos, mas um acervo muito considerável de processos físicos, mas eram instantes. Tanto que, antes de me deslocar para o gabinete, eu tinha solicitado que separassem os processos físicos, que eu ia priorizar para eliminar, e colocasse nas minhas mesas, que eu imaginava que seriam, no máximo, 20, 30 autos físicos. Não, mas eram pilhas e mais pilhas, eram estantes, então tinham vários escaninhos. Era como se fosse ainda uma vara, né, cível, antiga, como se ainda não conhecesse o processo eletrônico. Então, havia processos eletrônicos, mas um acervo muito robusto, muito expressivo de processos físicos. E isso era um grande complicador, porque as próprias instalações físicas, né, o gabinete ele era muito apertado, e você tendo ainda por cima os processos físicos, o espaço ficava ainda mais reduzido, então aquela sensação ainda daquelas varas antigas, né, de curto espaço com muito trabalho ainda para desenvolver. Então, contém autos físicos e eletrônicos, ou seja, eram os gabinetes híbridos, né, e tentando racionalizar o processamento, desenvolver rotinas, eliminar procedimentos desnecessários, criar modelos, padronização de decisões, de acordos, e um sistema de controle de erros. Por quê? Como tem muitos processos, primeira coisa, a probabilidade de erros é muito grande. E segundo, as questões jurisdicionais, elas tinham algumas nuances. Por exemplo, emenda constitucional número 20. Você, para construir um modelo, né, uma minuta padrão sobre a questão da emenda 20, na realidade, ia depender do caso específico da emenda 20, porque podia ser só a questão do teto, podia ser majoração, ou seja, havia outras hipóteses da emenda 20. Então, ainda que construísse para cada uma delas, os servidores também iam ter que ser bem treinados para saber identificar na petição inicial, tem que voltar para a inicial, para ver qual era o modelo adequado. Então, a probabilidade de erro era muito grande. Então, você tinha que ter um sistema de controle de erros, mesmo em decisões padronizadas, em decisões que já fossem assim mais corriqueiras, né? Evitar o retrabalho e criar um bom ambiente de trabalho. Por quê?
é um espaço que era muito pequeno. Hoje a situação já está bem melhor, mas na ocasião, como em todas as regiões, um espaço muito pequeno, pouquíssimos servidores, eram só 4, grande volume de trabalho e muita pressão. Todo momento era ouvidoria. Quando eu cheguei lá, já havia várias representações do CNJ para responder, eu ainda não tinha nem chegado e já respondendo todas aquelas questões. Então, era um ambiente de trabalho que você ia ter que remodelar todo ele para não adoecer naquele sistema. E eram ligações toda hora partindo lá, pedindo preferência em processos, advogados também, e a gente ainda tinha uma peculiaridade que o nosso gabinete ele ficava exatamente em frente à saída do elevador. Então, a parte sai do elevador, o primeiro gabinete que ela via, até para pedir informação, ela batia lá para perguntar alguma coisa. Então, era um senta, levanta, que os servidores, ninguém conseguia trabalhar sossegado, porque toda hora ou era telefone, ou era a pessoa batendo na porta. A gente colocou até um cartaz dizendo que as informações eram na secretaria. Também não pode botar um cartaz de forma antipática, de informações não é aqui não é assim, onde que é, então, direcionando, tentando encaminhar, mas exatamente, a pessoa sai do elevador, primeiro gabinete, e falei, não deixem a porta aberta, senão já vão entrar logo achando que é aqui. Então, essas peculiaridades, você criar um bom ambiente de trabalho. E os servidores, eles também não tinham contato com a luz do sol, porque o gabinete ele era muito fechado, então ficava um ambiente ligeiramente opressor até. Então, você tinha que fazer todo um trabalho no ambiente de trabalho, como melhorar aquilo dali, para ninguém adoecer, para não começar a criar situações. Então, não era só impor as metas, olha, eu quero assim, não é dessa forma, fazer um trabalho conjunto, de equipe, etc. Então, evitando retrabalho, criando um bom ambiente de trabalho, otorgando, assim, maior celeridade e qualidade na prestação jurisdicional. Então, em síntese, o que inicialmente a gente começou a trabalhar com os servidores? Primeiro, eles compreenderam a missão e a visão de futuro de uma turma recursal, ou seja, o que é uma turma recursal? É completamente diferente de uma primeira instância, né? A primeira instância, eu tenho 1000 processos concluídos para sentença. Se hoje eu conseguir sentenciar 100, eu já baixei de 1000, no mesmo dia eu baixo para 900. Numa turma recursal, não, eu ainda vou pautar, eu só vou ver o resultado disso em 3 semanas. E mais, vão continuar entrando os processos, né? A entrada, ela é instantânea, mas a saída, ela tem um gap, ela leva um tempo para eu me livrar daqueles processos, para eu me aliviar daquela sobrecarga de trabalho. Então, eu não vejo o resultado imediatamente. E o próprio sistema operacional de primeira instância, no Rio de Janeiro, é o Apolo, né? Lá na turma recursal era também o Apolo, só que ele era uma adaptação. Muitas pessoas já criticavam, juízes de primeira instância, já criticavam o sistema na primeira instância. Imagine na segunda, que era uma adaptação, né? Alguns até, ironicamente, apelidavam que era uma gambiarra, né, do processo para fazer esse tipo de adaptação. Então, era também muito custoso nesse sentido. Então, a gente começa discutindo, né, com a equipe, qual a nossa missão ali, por que a gente está ali, o que a gente quer fazer numa turma recursal, o que uma turma recursal faz, qual a visão de futuro, né, os valores, quais são as tipologias de pautas. Por exemplo, sentenças, você tem sentença tipo A, tipo B, tipo C. Em turma recursal, você tem pautas. Ali, a administração era colocada a pauta comum, que até os termos eram um pouco equívocos. O que é o comum é diferente do padrão. O comum não é o trivial, né? O comum é aquele que tem um detalhe ou de direito ou uma questão fática maior a ser apreciada. A pauta padrão é aquela que não necessitava uma apreciação mais detida, era um tema já debatido, mas que ainda não tinha súmula, ainda não tinha um enunciado, mas entrava como padrão. E as decisões referendadas, que aí essas sim eram monocráticas, mas sujeitas ao referendo da turma, que eram os enunciados da própria turma, baseados em enunciado da própria turma, ou em súmulas do STJ, do STF, né? Então era já sumulado. E passamos, então, a construir os modelos de emendas, né, de acordo, de decisões referendadas, tratando das diversas matérias, mapeando os processos de trabalho, desenvolvendo fluxogramas explicativos da tramitação do feito, que aí você também tinha que fazer uma diferenciação, a tramitação do processo físico e a tramitação do processo eletrônico, para que o servidor, para que toda a equipe pudesse visualizar de onde eu estou, para onde eu vou, o processo onde está e para onde ele vai, para onde que ele vai
chegar. Então, tendo essa visualização. Isso foi um conceito que a gente trabalhou muito no curso que o CJF deu online, que era gestão por processos, que não se limita só a descrever fluxogramas, mas é uma compreensão muito mais abrangente desse fluxo do processo, nomeadamente dos autos eletrônicos. E estabelecendo metas para julgamento. Essas metas, elas não eram no sentido impositivas. Toda meta, ela funciona, na nossa concepção, era como um farol, né, e como um sinalizador para onde eu quero ir e que sinalizasse os meus avanços. Então, metas era compreendido aqui como uma estrada, né, uma estrada pavimentada de deslocamento, de onde eu estou para onde eu quero chegar. Lá a gente tinha dois grandes problemas, que eram os processos físicos, que ocupavam espaço, né, e a data de autuação deles era bem antiga, e também os processos que tinham chegado na turma, distribuídos na turma, não era distribuído na primeira instância, em 2007, então que já estavam com atraso de 3 anos de tramitação ali na turma. Então, a gente começou estabelecendo as metas pela eliminação dos processos físicos, eliminação no sentido de julgamento, né, dos processos físicos, e estabelecendo metas por arcos cronológicos, né, datas de distribuição do recurso ali na turma. Primeiro semestre de 2007, segundo semestre de 2007, primeiro semestre de 2008 e por aí vai. Sem prejuízo dos pedidos de prioridade, porque adotou-se uma concepção, é que no Rio, apesar de ser um estado pequeno, tem algumas cidades que distam mais de 7 horas, por exemplo, Itaperuna, né, fica mais de 7 horas distante do Rio, e a gente chegou a receber uma parte que veio de Itaperuna pelo processo dela. Então, a gente também adotou uma gestão, mas sujeito a controle, a monitoramento, ou seja, os pedidos de preferência, pedidos da ouvidoria, pedidos que vinham pelo CNJ, pedidos que vinham pela corregedoria, ou a parte pessoalmente indo lá, a gente priorizaria eles, na medida em que evitava também ter que dar as respostas, né, do CNJ, porque depois a parte também ia provocar, ia criar mais embaraço, etc. E se a parte lá de Itaperuna, né, se deslocou durante 7 horas para ver o processo, isso mereceria também uma prioridade. Só que isso sujeito a monitoração, ou seja, a um monitoramento. O que significa isso? Também é que ele não poderia virar um clientelismo e vendo se estava havendo alguma exploração daquilo ali, se era o mesmo advogado ou não. Felizmente, controlando essas prioridades, a partir do segundo mês já começou a reduzir aquele senta-levanta, aquele atendimento de balcão, e-mails da ouvidoria, corregedoria, representações do CNJ, então reduziu bastante, conseguimos atingir. Mas, como eu disse, tem que ter um monitoramento, não pode virar um balcão, um clientelismo ou de ficar sempre sujeito a esse tipo de pressão. Então, fazendo as metas para julgamentos, processos mais antigos, por ordem de autuação na turma, estabelecendo assim o que a gente denominou de arcos cronológicos, sem prejuízos das demais prioridades legais e os pedidos de preferência. Mas, volto a dizer, com monitoramento, né? Um controle de qualidade para prevenção de erros, porque, às vezes, o próprio sistema ele tinha uma memória. Então, por exemplo, veio uma decisão que saiu equivocado de um tipo de emenda constitucional 20, mas não era aquele adequado. Em embargos de declaração, se você fosse corrigir, o sistema, ele puxava, era a memória do primeiro acórdão, não reconhecia o segundo acórdão. Então, saía o mesmo erro, repetia o erro. Então, a gente tinha que controlar isso, né, vendo com a informática para evitar todas essas questões. E criar um bom ambiente de trabalho, porque ali era bem propício, né, para um conceito que ficou bastante famoso, difundido, que era para o burnout, para qualquer momento, ou o juiz explodir, ou os servidores explodirem, que é muito processo, um sistema, né, estava bastante abarrotado e muita pressão para todos os lados, né? Era ouvidoria, como falei, eram e-mails, era o telefone, era a pessoa batendo na porta. Então, para o adoecimento físico e psíquico ali, era o campo ali mais fértil. Então, como romper um pouco com isso, como evitar essa questão. Então, no contexto, né, a gente passou, então, a identificar os problemas, né, e as causas dele, passando para toda a equipe com a concepção dos juizados, ou seja, é diferente de uma vara civil, é diferente, né, de uma vara
tradicional, ali é informalidade, a importância da documentação de práticas, né, como foi mencionado até na palestra, na parte da manhã, o benchmarking, né, ou seja, vendo outras práticas que deram sucesso, tentando adaptá-las, vendo a nossa realidade, né, e vendo que muitos processos também que tinham ali eram de questões já pacificadas de forma improcedente, né? Para o bem ou para o mal, mas já estavam pacificadas. A gente não tinha muito o que se intrometer ali, que era a equiparação da aposentadoria ao salário mínimo, né? A correção pelo INPC, ou seja, assuntos que já tinham sido julgados improcedentes, que já não haveria mais a discussão, né? Alguns autores utilizam a conotação pejorativa, chamam esses casos de garbage cases, né? A gente não considera que nenhum processo seja lixo, não é dessa forma, mas são questões que merecem já ser eliminadas dali, que já serem julgadas, porque ocupam espaço ali necessário em muitos processos físicos. A rotinização, ou seja, a trivialização, aqueles processos que já eram mais comuns, e o protagonismo, ou seja, as grandes ações que a gente tinha ali nos juizados, que era principalmente os de auxílio-doença, que havia uma resistência muito grande dos peritos do INSS em fazer a apreciação da capacidade, conjugando com a idade, conjugando com a escolaridade, conjugando com a profissão habitual da parte, né? Então, quais os problemas, resumindo, que a gente tinha ali? Havia um grande volume de processos distribuídos na turma recursal, a distribuição média mensal gravitava em torno de 500 a 600 processos, uma sobrecarga muito grande, não obstante os esforços de todos os relatores, o acervo era muito substancial e o volume de entrada era expressivo, né? Havia constantes pedidos de prioridade, solicitações da ouvidoria, da corregedoria e até do CNJ, devido ao excesso de prazo na tramitação dos feitos. Os funcionários não estavam habituados com esses tipos de pauta, né? E as decisões nas turmas recursais, nem com as rotinas dos processos de trabalho para processar os feitos, né? E como havia esse processamento em massa, você também verificava muitos erros ali. Os fatores, né, nós tínhamos os problemas estruturais, um reduzido espaço físico do apoio do gabinete do relator, de pessoal, número de funcionários somente 4. Claro que outras regiões é menor ainda, em outras regiões às vezes nem tem apoio, nem tem nada, mas naquela realidade ali, 4 ainda assim era insuficiente, dos quais apenas 2 tinham uma função gratificada, podendo ser utilizada outra função gratificada em prejuízo da vara de origem. A divisão, existiam somente, na ocasião, 2 turmas recursais, o que era insuficiente. Em janeiro de 2012, aí há a ampliação das turmas recursais, que eram 2 turmas com 4 relatores, aí passa para 2 turmas com 5 relatores, a ampliação também nos gabinetes, e depois, finalmente, veio a lei, mas naquela ocasião o contexto era esse. Os processos de trabalho na turma são distintos daqueles existentes na primeira instância. As turmas recursais eram híbridas, né, lidando tanto com processos físicos como processos eletrônicos. O sistema Apolo, como eu mencionei para as turmas recursais, é uma mera adaptação da primeira instância, o que impedia de forma mais consistente identificar os processos mais antigos por data de autuação na turma, bem como acompanhar a produtividade. E aí, o sistema não te dava esse levantamento, a gente tinha que rodar uma planilha no Excel, era uma planilha diariamente, para tentar fazer sempre o levantamento dos processos que eram mais antigos distribuídos ali na turma. Além disso, trabalhar numa turma recursal, num órgão colegiado, é completamente distinto de trabalhar como um juiz monocrático, né, na primeira instância, porque ali a decisão é conjunta, então não é só você que decide, o seu trabalho também depende dos colegas, no sentido ou de alinhamento de posições, ou de compreender qual a jurisprudência ali da turma, né? A sentença que você aprecia, mantendo a reforma, é de um juiz igual a você, diferente do tribunal, vocês são desembargadores, embaixo juízes de primeira instância, mas ali são todos no mesmo grau de jurisdição, a rigor, né? A pauta, como eu falei, não há o imediatismo da decisão, há esse gap, né, há esse delay entre a decisão, o voto que eu encaminho e a saída efetiva do processo, né, do meu acervo. E também julgar em turma recursal é também aquela responsabilidade grande, porque ali encerra toda a apreciação fática, né, o que pode ir
depois para a turma regional, ou para a turma nacional, ou para o STF, ou para o STJ, são questões relacionadas única e exclusivamente de direitos. As questões fáticas, você ali é quem faz a apreciação final junto com os seus colegas. Então, é também aquela responsabilidade grande. Mas a gente sempre prestigiava também a apreciação feita pelo juiz de primeira instância, que teve contato direto ali com as provas. Havia pressão grande dos prazos, né, das metas, do volume de trabalho, a quantidade de entradas, que era muito grande, e o volume de saída, que demorava um pouco para ter essa saída, e a localização, como eu falei, próxima ao elevador, que também gerava esse contingenciamento. Então, o que a gente percebeu ali junto com a equipe? Era a necessidade, né, de ter a sensação de avanço, de redução do volume, de prestação de justiça, né, buscar a motivação da equipe, o comprometimento, né, metas factíveis, né, e também comemorar as vitórias, comemorar ali as conquistas. Na ocasião, a gente não podia fazer nenhum tipo de premiação aos servidores, né, ou de um dia de folga, porque se um faltasse, desse folga para um, você já fica completamente ali desbancado. Não tinha como, né, eles compreenderem, entenderam? Mas aí a gente fez de forma alternativa, era dando um certificado, como se fosse um cartão, né, não de crédito, mas um cartão plástico, né, ali como se fosse um certificado, né, de ter cumprido ali aquela, né, premiações assim mínimas, né, mas de reconhecimento ali da atuação ali do servidor da equipe, né. Como eu mencionei, a gestão por processos não é só fazer fluxogramas, né, muito mais do que isso, uma compreensão da sua atuação ali como juiz em turma recursal, estabelecendo metas, ou seja, um bom ambiente de trabalho, todas essas questões, né, e a teoria das filas e da morosidade era sobre a questão de prioridades, né, de estabelecer uma ordem de prioridades entre aqueles feitos. Então, a gente passou treinando inicialmente os servidores sobre a missão, qual era a missão ali do gabinete da turma recursal, né, que era outorgar celeridade para o trânsito em julgado, garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva no âmbito da Justiça Federal, fixar jurisprudência, documentar informações jurisprudenciais, ou seja, essa que era a nossa missão ali enquanto turma recursal. A visão de futuro, consolidar como modelo de efetividade, de transparência, de segurança jurídica, promovendo a redução dos recursos, a maior aceitação das decisões, a consensualidade, a harmonia na relação do poder público com o cidadão. Então, estabelecer, né, qual é o meu lugar, o que é ser juiz de turma recursal, o que é ser um servidor de turma recursal, o que é trabalhar numa turma recursal, para que tivesse esse farol. E o mais importante, acho que também o elemento-chave, né, foi essa criação de um bom relacionamento interpessoal, porque era uma situação carregada de hibridismos, né? Como eu falei, era híbrida porque tinha processo físico e processo virtual, mas também era híbrida pela questão dos servidores. 2 já estavam lá, estavam e ficariam lá, então 2 que são servidores do gabinete, e 2 outros servidores eu trazia da minha vara. Então, você mistura 2 servidores, ou seja, uma equipe que você não conhece, não tem ainda muito acesso, mas tem que ficar lá, são as memórias, né, da turma do gabinete, e 2 servidores que você já conhece, você tem um relacionamento muito mais próximo. Como você faz essa mistura, como você faz essa combinação? Então, foi sempre trabalhando com reuniões entre os 4 servidores, colocando isso, né? Noção, sentimento de equipe, somos todos a mesma equipe aqui, cooperação, a necessidade de sintonia, né? De sinergia, né? Evitar fofocas, ruídos, rivalidades, rixas, né? Então, ter um bom entrosamento ali de trabalho, uma relação de companheirismo, a criação de um bom ambiente de trabalho, uma realização profissional, que as pessoas estejam satisfeitas, né, por estarem ali, porque, como eu falei, é um ambiente que era muito propício à grande insatisfação, é muito trabalho, não consegue dar conta, né, é uma sensação de colapso, está entrando muito mais processo, eu só vou ver os processos saírem daqui a 3 semanas, então, você tem que criar essa sensação de realização profissional, qual o meu lugar ali, que eu estou ali, qual a minha importância, toda essa valorização profissional. O dinamismo, tudo feito também por treinamento e aprendizagem. Aí que o papel do juiz também é muito importante, que aí não basta
só o oficial de gabinete. É o juiz que tem que passar, né, qual a minha orientação jurisprudencial, qual o meu perfil, qual a minha forma, né, de planejamento ali da situação. Aí, por isso que tem que ter uma presença, né, física ali muito importante, né, não só porque a Loman diz que tem que estar todo dia, mas precisa para criar uma identidade mesmo ali do gabinete. Um diálogo constante, que os servidores não fiquem inibidos em se dirigir ao juiz, nem inibidos em ter dúvida, em perguntar, né? Tanto que a gente brincava. Primeira coisa, errar é um verbo que se conjuga em todas as pessoas, né? Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, né? E também não existe nada teratológico, né? A gente até brincava que às vezes o entendimento teratológico de hoje pode virar uma súmula vinculante amanhã. Então, tudo mesmo em direito tem orientações, nada é tão pacífico, às vezes assim, nada é tão esdrúxulo assim. E para criar esse ambiente de aproximação, o compromisso sem um ambiente negativo, sem ambiente pesado, competitivo, de inimizade, antipatias, de desconfiança, de mau humor, né, de bufando, de estar ali, não, tentando sempre criar esse ambiente muito mais solidário, né? E a questão do burnout, como eu falei. O burnout, muitos já devem estar familiarizados, né? Ele foi colocado como um distúrbio, né, psíquico em 74 por um médico americano e colocou que era um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa estava intimamente ligada à vida profissional. E realmente, naquela ocasião, né, um gabinete de turma recursal, ele era muito propício para qualquer esgotamento físico e mental. Uma sensação de impotência, poxa, estou trabalhando aqui, estou chegando cedo, estou saindo tarde, mas os processos só estão crescendo, né? Não estou conseguindo reduzir acervo, não estou conseguindo ver o meu trabalho, então para o adoecimento era muito propício. Um estado de tensão emocional, estresse crônicos, provocado por condições de trabalho físico, emocionais, psicológicas desgastantes, né? Manifesta nas pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto, né, e intenso, principalmente aquelas ações que versam sobre previdência, sobre saúde, sobre incapacidade, e às vezes a sensação de revolta, né, que dava naquela injustiça feita ali num processo, né? Às vezes a pessoa era cega, né, dos dois olhos e no entanto não tinha o seu benefício reconhecido, né? Era idoso ou às vezes algum erro, então era uma sensação às vezes de injustiça ali muito grande. Você tem que tomar cuidado, senão você vai explodir ali naquele processo. Voltado para profissionais da área da educação, da saúde, assistência social, né, o que a gente lida, recursos humanos, correm risco maior de envolver esse transtorno. Então, uma sensação de esgotamento físico e emocional, que se reflete em atitudes negativas, como a agressividade, ou a agressividade do juiz em face de seus servidores, ou do oficial de gabinete em relação aos outros servidores, ou do juiz em relação aos colegas, né, porque ali a decisão não é solitária, ela é colegiada, então, às vezes, colegas juízes tentando impor uma decisão ou se exaltando mais, né? Então, também é um ambiente que precisa de uma elaboração, né? Então, com uma agressividade, ou ao contrário, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lápis de memória, ansiedade, enfim, todas as questões, né, que tinha lá. E foi muito curioso que a gente tinha recebido até um novo servidor, e aí ele ainda não tinha nem passado pela ambientação na direção do foro, ainda estava começando. Eu falei, poxa, além de passar pela ambientação na direção do foro, né, nas questões do sistema, você vai ter que também ter essa nova ambientação aqui em turma recursal, porque é bastante distinto, né? E aí expliquei isso para ele, sem nenhum tipo de cobrança, ainda está começando, está aprendendo, etc. Foi até um trabalho assim pessoal, e tadinho, no dia seguinte ele faltou, tinha adoecido. Aí você fica com um sentimento de culpa. Eu falei, poxa, mas eu não peguei pesado com ele, eu fui até brando, falei que eu não ia cobrar nada, ele tem um tempo ainda de maturação, etc. E ele já adoeceu, assim, eu falei, não, fala com ele, ele fica o tempo que ele quiser, não tem problema, a gente já não vai substituir, não é assim e tal, para ele vir. Aí veio, aí depois foi melhorando e foi atuando ali direitinho. Então, treinamento inicial, a primeira questão, os tipos de pauta, né, os prazos e procedimento para inclusão, porque ainda tem isso.
por mais capacidade de trabalho que eu possa ter, por exemplo, eu consigo pegar, um super juiz, né? Se fosse um sujeito que é um super juiz, ele consegue 200 casos diferentes, né? Casos específicos, né? Que seriam tipo A na primeira instância, ele consegue, né, ali avaliar, mas ainda que ele conseguisse isso, que é impossível, mas se ele conseguisse, ele também não pode pautar esses 200, porque a secretaria, ela é comum a todos os gabinetes, ela não consegue processar aqueles 200, não consegue pautar aqueles 200. A gente tinha uma limitação da pauta comum de no máximo 30, e tinham que ser 20 dias de antecedência antes da sessão. Não dava para minorar esses prazos, era humanamente impossível. Então você ainda encontrava essas limitações estruturais mesmo, que não havia como modificar. Então, o treinamento inicial dos tipos de pauta para todos os servidores, que as referendadas eram até a véspera da sessão, né? A pauta padrão tem que cumprir esses prazos direitinho, senão você sobrecarrega a secretaria, aí você degringola tudo, você cria também animosidade com gabinetes, com secretaria, não pode ser assim, né? Não pode ser improvisado, tem que ser planejado, isso já é o planejamento. Pauta padrão de 70, pauta comum de 30, então todo esse treinamento. A elaboração de modelos, então grandes modelos, né, que a gente começou a elaborar, e aí eu tentei colocar, né, o primeiro nome geral, né, referendada no recurso do autor que foi provido, geral, recurso do autor não provido, já um modelo, né, geral, e depois separando por matéria, previdenciários, casos de auxílio-doença, previdenciário, OTN, ORTN, responsabilidade civil, CEP, responsabilidade civil, duplicidade, CPF, administrativo, FGTS, tentando fazer uma padronização. Primeiro o tema maior, em maiúscula, administrativo, previdenciário, responsabilidade civil, e depois especificando. E a gente chegava ao ponto até já de colocando como seria ali a decisão tributário, PSS de férias, etc. Isso também auxiliava na elaboração de minutas, já tinha esses modelos, né? Então elaborar isso, e qualquer caso novo que entrasse, para nunca se assustar, primeiro tem que ser encaminhado diretamente para mim, para eu elaborar um modelo, e o caso que hoje é novo, amanhã ele vai ser uma rotina, então a gente já fazia uma padronização. No Rio começou a pipocar inicialmente, eram os casos de levantamento de FGTS da Guarda Municipal, porque teve mudança de regime jurídico da Guarda Municipal. A Guarda Municipal era sociedade de economia mista no Rio de Janeiro, essa que era a natureza jurídica. E tinha passado a ser, então, considerado uma autarquia. Então, com essa mudança jurídica, eles estavam entrando pedindo o levantamento do FGTS. Na jurisprudência da turma, já tinha pacificado que fariam jus, sim, ao levantamento do FGTS devido à mudança de regime. Porém, na primeira instância, alguns colegas julgavam improcedente. O procedimento a jurisprudência da turma já tinha sido fixado, então agora a gente padroniza esse assunto, já faz um modelo. Então, começou com um, começou com dois, depois virou uma grande explosão, uma grande rotinização desses processos. E passamos a desenvolver os processos de trabalho, né? Então, do balcão de entrada, a apreciação que a gente colocou, just in time, que era a apreciação imediata, né? Apreciação de petições, os embargos de declaração, porque não adiantava você julgar já um processo, né, fazer o acordo e ele ser julgado, mas se entrasse com embargo de declaração, ele voltava para você. Então, a gente também definiu como uma prioridade os embargos de declaração também, senão iam ficar ali mais meses, ou às vezes anos, ali em embargos de declaração. As medidas de urgência, né, os mandados de segurança, tinham muitos. Aí dividimos também em mesas temáticas, né, que eram as mesas por matéria, previdenciário, administrativo, Caixa Econômica Federal, responsabilidade civil, tributário, todas essas questões. E as mesas de trabalho, que eram ou a dos servidores, né, do juiz, servidores, estagiários, e as que iam ser para encaminhamento para a secretaria, pauta comum, pauta padrão, pauta de referendados, etc. Né? Em linhas gerais, o organograma que a gente fazia era do balcão de entrada, já ia imediatamente para a apreciação e dirigido para as mesas de trabalho, né? Na maioria das vezes para mim ou para o oficial de gabinete, ou das mesas temáticas e então para a mesa de trabalho.
da apreciação just in time, apreciação imediata, né, como a gente colocou, as petições, medidas de urgência, né, mandados de segurança e os embargos de declaração encaminhados para as mesas de trabalho dos servidores ou a minha mesa. Também ainda do balcão de entrada, quando fossem para as mesas temáticas, né, o organograma que seguiam iam para os temas, depois dos temas para as mesas de trabalho. Nos processos eletrônicos, nos processos físicos, né, a gente já dava um outro tratamento também imediato. Os processos de trabalho, então, dentro das mesas temáticas, né, a gente tinha subdivisões da Caixa Econômica, FGTS expurgo, da FGTS juros progressivos, levantamento de piso de FGTS, a questão da poupança antes de ser suspenso, né. Administrativo, militar, civil, pensão, GEDATA, FUNASA, né, e outros temas. Previdenciário, que aí era o nosso grande carro-chefe, né, que tínhamos ali a maior parte das ações, e principalmente sobre auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né, e descrevendo esses processos de trabalho que ficasse fácil para todos visualizarem de onde o processo estava, para onde o processo iria. E começamos, então, a elaborar as metas, né, então, a eliminação dos autos físicos, né? Em outubro de 2010, nós conseguimos alcançar, ou seja, de várias pilhas que nós tínhamos, conseguimos fechar com 25, ou seja, era a grande prioridade, os processos físicos que já existiam e aqueles novos que chegavam. Os processos autuados em 2007, em setembro, conseguimos também eliminar. Os processos autuados em 2008, em outubro, conseguimos alcançar 50. Os processos autuados no primeiro semestre de 2009, colocaríamos o prazo até novembro de 2010. No segundo semestre de 2009 até janeiro de 2011, autuados na turma, né? Não na primeira instância, na turma. Autuados no primeiro semestre de 2010 até março de 2011, do segundo semestre de 2010 até junho de 2011. Ou seja, descrevendo alguns arcos cronológicos para a gente tentar avançando, mas sem uma imposição, ou seja, não era uma questão... foi muito, o termo é um pouco forte, às vezes a gente utilizar a questão do assédio moral, porque assédio moral está relacionado com humilhação, com violência, etc. Mas essa pressão era tão grande que você tinha uma forma de assédio no sentido de uma cobrança excessiva, era cobrança do CNJ, ou seja, era cobrança das metas, então você tinha toda uma questão ali. Então, essas metas, elas não podiam funcionar como um alavancador, né, dessas cobranças, mas como uma sensação de realização, como faróis, né, como pontos, né, dizendo, eu alcancei, cumpri uma etapa, né, eu estou caminhando, eu estou avançando, mas não no sentido daquela obrigatoriedade, no sentido do chicote, olha, se não alcançarmos, isso serão punidos, né, não vão poder tirar férias, né, não vão poder sair, não é nesse sentido. Então, era muito mais promotivo, muito mais premiativo ali. A questão dos erros, a gente começou a fazer um delineamento de quais eram os principais erros que ocorriam no gabinete, porque era comum, né, o erro não está relacionado com culpa, não está relacionado com desídia, ele estava relacionado com o excesso de trabalho, com diferença de atuação em turma recursal. Então, primeiro erro frequente, às vezes, enquadramento na pauta. E esse era um erro que tinha uma certa gravidade, que eu não posso errar a pauta, porque aí não sou só eu, né, eu com os colegas. Se eu coloco um processo, né, que tem especificidades, tem questões ali a serem avaliadas, se eu coloco uma decisão monocrática referendada, um outro colega, um outro relator está entrando na minha. Se eu erro, eu estou provocando também um erro dele, eu estou induzindo também ele. Então, tem esse relacionamento interpessoal entre relatores. Então, é uma responsabilidade grande do juiz com relação aos seus pares, com relação aos seus colegas. Então, eu coloquei também isso para a equipe, né, para verificarem como que é essa questão, que não é só um erro ali, que só meu, exclusivo do gabinete, que isso vai repercutir com os outros colegas. O julgamento de recursos de apreciação da matéria já encontrava-se suspensos, daí também pode dar problemas, então, definir bem quais eram os assuntos que estavam suspensos, que não eram para ser levados a julgamento, né? Outro erro que às vezes podia aparecer, como no acórdão você fazia três afirmações sobre a decisão. O primeiro era no cabeçalho, na ementa do acórdão, né, recurso provido, recurso improvido.
O segundo era no próprio corpo do acórdão, no final, né, recurso provido ou improvido. E o terceiro, o próprio acórdão. Os juízes, membros da turma tal, se já acordam em dar provimento ou negar provimento. Então, era o dispositivo, ele era repetido 3 vezes no mesmo corpo. Logo, a possibilidade de haver um erro, uma contradição, era grande. Então, você tem que concentrar ali para que não houvesse uma contradição do cabeçalho com o corpo do acórdão e com o acórdão em si quanto à decisão do recurso. Senão ia dar um embargo de declaração desnecessário por um erro material. Então, passar sempre um pente fino, sempre corrigir ali. A confusão entre aposentadoria especial e conversão de tempo de serviço especial em comum, que é muito... para todos, né? Na Turma Nacional de Uniformização, a gente pegava isso, ou seja, todos, juízes de primeira instância, de segunda instância, de Turma Nacional de Uniformização, servidor, pode haver essa confusão. Então, fazer todo esse esclarecimento para a gente minimizar. Nunca você vai conseguir zerar os erros, mas tentar trabalhar eles, tentar fazer uma minimização dos erros, né? Erro de digitação das maiúsculas, né? Que às vezes apareciam algumas frases que ficavam mal formatadas, então questões um pouquinho relacionadas à forma, mas se a gente puder melhorar ali, não era o grande critério, evidentemente. A incoerência ou desconexão entre a matéria e o acórdão, a decisão, né? Então, às vezes estava tratando de benefício de assistência social e o acórdão estava relacionado com a aposentadoria por invalidez. Então, todas essas questões. Tratamento de padrão, né, de casos que continham peculiaridades, né? Então, esses os erros mais comuns. Quais os nossos resultados? A gente conseguiu reduzir substancialmente os autos físicos, né, no primeiro momento, e a eliminação completa em julho de 2002. Foram estruturados em torno de 120 modelos de decisão e acórdão, né, inicialmente, depois foram ampliados para 150, foram eliminados os processos com data de autuação em torno do ano de 2007 para 50, etc. Então, a gente conseguiu, né, alcançar essa gradação. No mês de agosto, né, que foi o primeiro mês que a gente teve ali, a produtividade, né, foi de mais de 1.600 decisões e acordos, né, foi bem avançado. O acervo foi substancialmente reduzido, né, para 2.500 no primeiro momento e reduzido para as entradas do mês, né, ao final. Os erros foram minimizados com a adoção desse controle de qualidade, né. Aqui o gráfico só espelhando um pouco ali os resultados. Em verde é a distribuição, como tem uma certa constância, né, e ali o acervo em vermelho, que é o acervo em tramitação, né. O em azul ele coloca também os suspensos, né. Então, mostrando essa redução, mas não é passando uma visão de triunfalismo, não é dessa ordem, é de que a gente conseguiu se encontrar ali na turma, conseguiu desenvolver um bom ambiente de trabalho, onde eu estou, para onde eu quero chegar, uma satisfação pessoal ali também da equipe naquele relacionamento. Não foram só números, né, ou conseguimos zerar, mas também com qualidade. E a gente sempre colocava também os casos em destaque, né, os principais casos que tinham chegado ali, quais eram as grandes ações, né? E só para, então, finalizar, só para concluir, fazendo até um contraponto com a questão da pesquisa, né, do IPE, aí eu dei uma lida no livro em algumas questões estão muito relacionadas a isso, né, o impacto dos modelos de gestão e organização de trabalho, né, como o IPE coloca, né, juizado é gestão, mas seja uma gestão qualificada, não uma gestão só quantitativa, né, uma gestão lato sensu, né, de ambiente de trabalho, de qualidade de prestação jurisdicional, né. O IPEA colocou que os recursos, né, existe um baixo grau de utilização dos recursos, e dentre os recursos, o grau de reforma ele é muito pequeno, ou seja, tudo levando a crer que, no sentido da maioria das decisões de primeira instância, são mantidas, são confirmadas, né? Porém, o custo que isso tem, esse recurso, em termos de tempo de tramitação do processo, em termos de tempo de duração dos processos, é muito grande, porque o recurso, ainda confirmando a sentença anterior, faz com que a duração do processo seja ampliada, acho que ele colocou em mais de um ano e meio, uma coisa assim. Então, daí você também priorizar. Os critérios de gestão que a gente estabeleceu nas prioridades, né? E a gente sempre articulando com isso, que é o que a gente está fazendo agora, com a questão da educação para os direitos às ações sociais, que é também o esclarecimento, né,
de diálogo também maior com o INSS, né, na questão administrativa, porque isso era muito colocado na pesquisa do IPEA, né, somos um balcão de atendimento do INSS, então também dando transparência da utilização dos recursos administrativos, né, do INSS. Parece que eles têm 4 instâncias, né, dentro do posto do INSS, e lá a parte, né, pode fazer sustentação oral no recurso, né, não precisa de advogado nem nada, e são também 4 ou 5 perícias que a parte administrativamente pode passar. Ou seja, dando esclarecimento também sobre o conhecimento do procedimento pericial e todas essas questões. O perfil de litigiosidade da pesquisa do IPEA confirmou, é previdenciário, né, principalmente os benefícios de incapacidade no Rio. No Espírito Santo é que a gente tinha mais rurícola, né, e sempre articulando o entendimento jurisprudencial com a gestão, só que colocando que a variável independente, né, é o entendimento jurisprudencial. A gestão ela é a variável dependente daquele entendimento jurisprudencial, não é inverter. Não é o que é mais prático, então eu vou adequar o meu entendimento jurisprudencial, que é mais prático, mas não é isso, é o contrário. Qual o entendimento jurisprudencial da turma, né, e como, em termos de gestão, você adequa esse processamento, né? Não é aquele negócio, é mais fácil confirmar a sentença, é mais rápido. Não é isso, né? Então, você adequa de outra forma. As dificuldades de realização da conciliação em segunda instância, a gente não conseguiu implantar lá a conciliação porque ia ser muito complicado, porque não ia ter estrutura. Então, a conciliação, no caso específico, naquele momento, ela não seria alavancadora do processo, ela iria acabar gerando problema, porque ia perder, como o sistema ele não te dá ao certo a data de autuação, não permite um levantamento imediato, quando voltasse da conciliação, se não houvesse a conciliação, ele ia se perder. Então, naquele momento, não optou-se por fazer. Então, conclusão, os resultados permitiram uma realização profissional de toda a equipe, né, benefícios para os usuários de serviço, face da praticidade, ausência de custo, pode ser utilizado em outras unidades, mas toda a importação ela tem que ser crítica, ou seja, cada um tem uma peculiaridade, é um perfil de litigiosidade, é uma outra estrutura física de recursos humanos, né. Conseguimos praticamente eliminar os processos físicos, trabalhando majoritariamente com os autos eletrônicos, enxugar o acervo do gabinete, reduzir o tempo de tramitação do processo, realizamos um cronograma com as metas, né, substituindo improvisação por planejamento. E, evidentemente, que a gente agradece a toda a equipe, né, desde não só do gabinete, mas tanto aos colegas relatores, como toda a equipe, secretaria, distribuição. Houve um engajamento muito grande da turma como um todo. Nunca foi um trabalho isolado, pelo contrário, completamente coletivo. Então, obrigado a todos. Em linhas gerais, era só isso para passar. Falei que ia ser informal, né? Só essa questão. Certeza que todos gostaram da excelente palestra e ficaram convencidos que o doutor Vladimir é um excelente juiz. Eu pergunto ao público que está nos assistindo se tem alguma pergunta a fazer ao doutor Vladimir, que possa ser elaborada por escrito. Alguém quer formular alguma pergunta? Pode levantar o braço. Não, né? Realmente. Bom, então, nenhuma pergunta. Bom, eu também fiquei absolutamente satisfeita. Já vou perguntar para o doutor Vladimir se quer dar uma palestra no meu gabinete, porque eu acho que o seu conhecimento tem que migrar para as outras áreas, que eles são de grande utilidade. Eu, então, quero agradecer a presença do doutor Vladimir, a presença de todos, e convidá-los para eu acho que está na hora, não? De um café. Então, tá bom. Muito obrigada.